Ok. Tive um problema técnico aí nessa... Pagou tudo aqui. Eu acho que estava muito cheio. Veio uma mensagem que o iCloud estava cheio. Eu apaguei algumas conversas aqui do WhatsApp, aqui de grupo e tal. Enfim, vamos lá. Paramos exatamente aqui. Brasileiro nato. Lembra? Pai holandês, mãe norueguesa, nem sei se era a nacionalidade. Eles têm um filho no Brasil. Certo? O que vai acontecer? Esse menino vai ser brasileiro. Se o pai ou a mãe não estiver a serviço do seu país. Certo? Se um deles estiver a serviço do país, bal. Aí, essa criança, mesmo nascida no Brasil, não será brasileira. Terá a nacionalidade que os pais escolherem, né? O pai, duas nacionalidades, né? Aí fica a critério dos pais. Tudo bem? Segundo caso, é o contrário. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que estes estejam, ou um ou outro, estejam a serviço, desde que qualquer deles, aqui ele fala, esteja a serviço do país. Tá? Então vamos supor que um agente diplomata ou alguém que esteja trabalhando para o governo brasileiro vai ficar lá durante 2 anos, o casal já estava planejando já aí uma criança, eles vão ter o filho lá. Mas poxa, eu não queria que ele, né? Eu queria que ele fosse brasileiro. Não tem problema, ele vai ser brasileiro, porque mesmo nascido no estrangeiro, ele terá mesmo nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, ele terá a nacionalidade brasileira. E o terceiro ponto é Isso aqui não nasceu com a Constituição Federal não, tá? Isso aqui foi uma introdução feita em 2007. Em 2007, tá? Que colocou da seguinte forma. Vou ler novamente, tá? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Não tem problema aqui se estão a serviço ou não. Aí é como qualquer um de nós. Que a gente vai, né, Japão, vai morar fora, nos Estados Unidos, né, e na Europa, né, enfim, pai e mãe brasileiro, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição pública competente, consulado, embaixada, certo? Então vai lá, eu sou brasileiro, minha esposa também, tivemos um filho fora do país, nós registramos ele, né, em qualquer repartição brasileira no país em que nós estamos, primeiro ponto, registrou. Segundo ponto, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, certo? Interessantíssimo isso aqui. Depois eu vou contar alguns casos, né, sobre isso aqui, que funciona da seguinte forma. A pessoa, ela simplesmente, antes de 2007, o que estava acontecendo? Poxa, o cara mora no Brasil, o cara foi embora, tal, tentar a vida, poxa, trabalharam, tal, querem voltar para o Brasil. Pô, a criança, imagine isso antes de 2007. A criança, ela não está enquadrada, a situação não está enquadrada nem na linha A, nem na linha B. Dançou. Essa criança não vai ser brasileira. Entenderam? Pô, ficamos lá 20 anos, 15 anos morando fora. E aí vão voltar, poxa, o nosso filho não é brasileiro e tal. Enfim, já colocaram isso aqui. Voltou para cá? Voltou para casinha? Então, tudo bem. Ele quer optar pela nacionalidade brasileira? Pode optar, não tem problema. Certo? É filho de pai e mãe brasileiro? Beleza. Que é o critério jus sanguinis. Certo? Muito bom. Vamos lá. Vamos agora analisar a situação dos naturalizados, para a gente finalizar isso aqui. Muito bom. Naturalizados. Naturalizados, tá aqui. Inciso 2. Eu vou ler para vocês. Os que
na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto, e idoneidade moral. Bem, para os nossos... para aqueles que querem vir para o Brasil e que o país fala o português, né, nós teremos o quê? Uma aceitação mais branda, mais leve. Apenas 1 ano, ele fala aqui, aliás, anota por favor, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto, e idoneidade moral. Vejam só que aqui ele exige apenas 1 ano para quem veio de países que falam a língua portuguesa e idoneidade moral. É uma maneira de você receber. É muito mais fácil, né? A pessoa fala a língua da gente, né? Enfim, fica mais tranquilo. Bem, e para quem não fala a língua, se o país não fala a nossa língua, vamos lá. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, a linha B agora, tá? Artigo 12, inciso 2, a linha A e B da Constituição Federal. Vamos lá. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos, ininterruptos, onde eu estou, Jesus? Aqui. E sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Não gosto de fazer isso, mas vamos começar de trás para frente. Primeiro, não é automático. Você tem que pedir. Você pode estar aqui há 30 anos. Se você é estrangeiro, né, não fala a língua portuguesa, o seu país. Então você tem que pedir. Porque ele fala, desde que... Cadê? Onde é que tá? Desde que seja requerida. Tá? Depois, para quem fala a língua portuguesa, o país que fala a língua portuguesa, 1 ano. Quem não fala? 15 anos. Certo? Terceiro ponto. Os países originários da língua portuguesa, o que acontece? Precisa do quê? Apenas idoneidade moral. Certo? E o que acontece? E se for originários de outros países que não falam a língua portuguesa, de outra nacionalidade, além dos 15 anos, lá era 1, aqui é 15 agora, nós temos o quê? O atestado de antecedentes, na verdade, né? Ele fala, onde é que tá? Aqui. Tá, a letra essa aqui tá pequena para mim, tá ficando velho ou cego, né? Ou os dois, né? Sem condenação penal. Olha aqui que interessante, hein, gente? Tomem cuidado, muito embora vocês estejam no primeiro semestre, ele fala condenação penal. Então você pode tomar uma paulada de primeira instância, já logo de cara, e nem esperar trânsito de julgado, nada, porque ele fala sem condenação penal. Se ele quisesse falar que tinha que ter trânsito de julgado, falaria sentença penal irrecorrível. Aí ele está falando, entendeu? Essa parte vocês não vão entender muito não, vocês não estão tendo penal ainda, tá? Anota, mas fica assim. Pesquisar, mas aí não é o trabalho ainda que eu vou pedir, o que é o trânsito em julgado, tá bom? Se vocês não entenderem, tiverem alguma dúvida, me chama que eu vou responder para vocês, tá bom? Que mais? Vamos ver. Aqui. Depois, ele fala de uma certa... de algumas regras com relação aos portugueses, né? Vamos lá. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nesta Constituição, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Por exemplo, dono de emissora, de empresa de radiodifusão sonora, televisão e tal, não pode ser estrangeiro, tem que ser brasileiro, tá? Nato, tá? Então, fica essa ressalva. Onde eu quero chegar aqui, isso aqui foi interessante. Essa norma não nasceu com a Constituição Federal, viu? O parágrafo 1º.
ela veio no momento, por causa de um caso que aconteceu. Vou contar rapidamente para vocês, até para vocês entenderem o que é reciprocidade de direito entre os países, né? No caso Portugal. Porque ele fala aos portugueses, né? Se eu não me engano, foi o caso de uma dentista ou de um grupo de dentistas, né? E o Brasil, tá, o cara fez faculdade aqui, não, vamos lá para Portugal, pau, não sei o quê, né, meu? Começar uma vida lá, enfim, na época. Se a norma é de 94, isso aí aconteceu óbvio que antes, né? Então, pô, vamos lá, tal, beleza, vambora, tal. Chegaram lá, nós somos brasileiros, somos dentistas, enfim, né? Podemos ficar aqui. Não, o português olhou e falou, não. Como não? Não, não vai ficar. Não, o diploma de vocês aqui não vale nada pra nós, piriri, vai ter que fazer uma faculdade de odonto aqui, enfim, tal. Poxa, aí parece que um deles conhecia alguém, né, em algum lugar aí de Brasília, e o que aconteceu? O quê? Vai plantar coquinho no meio do asfalto. Negativo, aqui não. Falaram, não, vamos colocar na Constituição Federal. Se der direito pra nós, vocês têm direito também, tá? Então, essa norma nasceu aí por conta disso. O que não deixa de ser uma grande verdade, né? Se, afinal, eu tenho alguma dificuldade para conseguir o exercício de algum direito civil, no caso, trabalhar, né? Por que eu não posso? Não, eu sou brasileiro. Nossa, o Brasil tem um acordo de bilateralidade com Portugal, né? Então, fica aí né, esse making off aí desse parágrafo primeiro, né? Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos em lei. Vamos lá. Vocês vão ter, mais tarde, o seguinte. Todo mundo aqui já ouviu falar dos direitos e garantias fundamentais, que estão aí no artigo 5º, eu mesmo falei em sala de aula com vocês, né? Aqui, na verdade, nada mais é do que uma afirmação dos direitos e garantias fundamentais, normalmente, do princípio da igualdade, princípio da isonomia. Mas olha só que interessante. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Até aí, parceiro. Tal. Vírgula. Salvo nos casos previstos em lei. Opa! Haverá casos, e vai ser o próximo parágrafo, né? Que o cara naturalizado, tudo. Pô, eu quero ser tal coisa na minha vida. Pois é, você nunca vai ser, parceiro. Porque isso aí é privativo de brasileiro nato. De brasileiro nato, né? Veja só, então, em que todos são iguais perante a lei, certo? Aliás, todos são iguais perante a lei? Sim, perante a lei. Pode ser feita distinção? As pessoas são iguais? Não, elas são iguais nos direitos, mas nas suas desigualdades, né? Vou dar um exemplo. Quer ver? Um melhor exemplo. Ele é naturalizado, certo? Ele quer ser presidente da República. Vai ser? Jamais. Porque o cargo de presidente da República é privativo de brasileiros natos. Tá ok? E com isso eu abro o parágrafo 3º só para falar para vocês quais são os cargos privativos de brasileiros natos. Tá ok? Vamos lá. Parágrafo 3º do artigo 12. São privativos de brasileiro nato os cargos de... Eu vou ler todos e depois vou explicar cada um. 1. De presidente e vice-presidente da República, óbvio, né? Depois eu vou dar uma dica para vocês vão gostar. Se acontece alguma coisa com o presidente, ele vai fazer uma viagem, ou ele tem algum mal súbito, enfim, né? Ele é substituído pelo vice. O vice tem que ser nato, senão não dá certo, né? Do presidente da Câmara dos Deputados.
3, do presidente do Senado Federal. 4, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 5, carreira diplomática. 6, oficiais das Forças Armadas. 7, ministro de Estado da Defesa. Não acabou por aqui. Não acabou por aqui, tá? Tem mais um caso que eu vou falar daqui a pouco. Vou só explicar para vocês aqui o que eu preciso fazer e aí eu vou dar um intervalo e a gente volta mais meia horinha, tá bom? Vamos lá. Vejam só, os senhores. Presidente, eu pergunto para vocês, o que significa sucessão presidencial? São aquelas pessoas que substituem o presidente na falta dele. O Brasil não pode ficar, nenhuma nação, e no caso o Brasil, sem governante, certo? Quer ver? De cara você vai conseguir matar 4 incisos aqui. Você nem precisa decorar, você só vai entender. Primeiro, qualquer pessoa sabe que para ser presidente da República tem que ser brasileiro nato e o do vice também, certo? Então vamos lá. Morreu o presidente, quem assume? O vice. Morreu o vice também, quem assume? Não ouvi. Você não sabe ainda. Presidente da Câmara. Porque a Câmara é a representação do povo. O Senado representa os estados. A Câmara, o povo. Então, o povo sobe na presidência. Então, vamos lá. Presidente morreu, vice assumiu, vice morreu, presidente da Câmara assume como presidente da República. Beleza. A pergunta é, presta atenção. Presidente da Câmara, quem que é a Câmara? Os deputados federais, certo? Eles precisam ser, então, todos natos? Negativo. Negativo. Só o presidente da Câmara. Só o presidente da Câmara. Porque ele está na linha de sucessão presidencial. Certo? Pergunto para vocês, e se morrer o presidente da Câmara, ou melhor, né, que agora é o presidente da República, quem assume? O presidente do Senado Federal. Legal, professor. Morreu também o presidente do Senado Federal. Quem assume? O presidente do Supremo Tribunal Federal. E por isso que os ministros do Supremo, todos os 11 ministros, devem ser brasileiros natos. Os 11 devem ser brasileiros natos. Tá? Então, o presidente é ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo privativo de brasileiro nato. Por quê? Porque eles concorrem na sucessão presidencial. Tá? Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e, óbvio, presidente do Supremo Tribunal Federal e os ministros, todos eles. Tá ok? Você já matou até o inciso 4º, certo? Aí, ó, de graça. Depois, carreira diplomática. Quem que são os membros de carreira diplomática? São o pessoal que representa o Brasil. Representa e defende, né? O Brasil. Então, é óbvio que é um cargo excepcionalmente importante, que deve ser feito por brasileiros natos. Oficiais das Forças Armadas, óbvio, também. Lembrando que, dentro da estrutura militar, nós temos praças, né? Soldado, cabo, sargento, e depois oficiais. Aspirante, tenente, capitão, né? Coronel. Isso no âmbito das polícias estaduais. Depois do Exército, aí vai ser o Exército, da Marinha, da Aeronáutica, como almirante, brigadeiro e tal, né? Enfim. Oficiais é só de tenente em diante. Praças, soldado até sargento. Então a pergunta é, um sargento do Exército, das Forças Armadas, perdão, ele pode ser brasileiro naturalizado? Claro que pode, só não pode ser oficial. Ok? E depois, ministro de Estado de Defesa. Oh, meu Deus. Oh, pai. Óbvio. É o cara que toma conta da defesa do nosso país. Brasileiro nato. Certo? Muito bem. Depois nós temos... Eu pergunto para vocês. Tudo que está aqui nesse parágrafo terceiro. No parágrafo terceiro.
parágrafo 3º do artigo 12, será que o rol ele é taxativo, ou é exemplificativo? Ou seja, será que está fora? Tem mais algum caso fora? Tem sim. Lá no artigo 90, se eu não me engano, da Constituição Federal, nós temos os membros do Conselho da República, né? Que aí, deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho para vocês, espera aí. Até para confirmar se é 90 mesmo. Ai, cadê? Conselho de Defesa Nacional. Cadê? Conselho da República, né? Artigo 89, anota aí. Artigo 89. Ele fala o seguinte: quem compõe o Conselho da República? O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente da República, né? Então fazem parte o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, líderes da maioria e da minoria dos deputados, líderes da maioria e da minoria do Senado, ministro da Justiça e, olha aqui, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo nomeados pelo presidente. Então, membro do Conselho da República, aqui, ele também, né, os 6 cidadãos devem ser brasileiros natos, ok? Muito bom. Fechamos aqui, vamos fazer um rápido intervalo e já volta.